homem poderoso e valente. Gideão lhe disse: ó meu Senhor, se o Senhor está conosco, então por que tudo isso nos sobreveio? E onde estão todos os milagres dos quais os nossos pais nos contaram, dizendo: o Senhor não nos fez subir do Egito? Agora, porém, o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos dos midianitas. E o Senhor olhou para ele e disse: vai esse poder, e tu salvarás Israel da mão dos midianitas. Não te enviei eu? E ele lhe disse: ó meu Senhor, com que salvarei Israel? Eis que a minha família é pobre em Manassés, e eu sou o menor da casa de meu pai. E o Senhor lhe disse: certamente estarei contigo, e tu ferirás os midianitas como a um homem. Amém? Senhor meu Deus, meu Pai, nós pedimos nessa noite, Senhor, venha nos usar conforme teu instrumento nessa noite, meu Pai, para falar com a tua igreja, Senhor. Que a tua palavra nessa noite possa alcançar corações como terra arada, Senhor, preparados para que a semente do teu evangelho possa adentrar, Senhor, fazer morada nessa noite. Fala conosco, Espírito Santo, tenha liberdade em nosso meio, em nome de Jesus. Amém e amém. Os irmãos podem se acertar nessa noite. Glória a Deus. Muito final do seu Deus, amém? Essa passagem que nós acabamos de acompanhar nessa noite, ela retrata o período do cuidado de Deus sobre Israel. Nós vimos o povo, ele recebeu uma promessa, e Deus, tanto no livro dos Juízes, nós vimos que a Bíblia nos fala que o período que Deus levanta, o período dos Juízes é o período que Deus levanta tantos homens de Deus para ser juiz naquela época. E Deus levanta uma mulher, o nome dela. Nós vimos que certamente todo esse período que Deus está em juízes, nós vimos que para trazer ao povo uma lembrança que existia uma aliança, e essa aliança era chamada entre Deus e a nação, Deus chamado Yahvé. Essa aliança que Deus tinha feito com o povo ainda, quando eles tinham saído da terra do Egito, o Deus Yahvé tinha os libertado das mãos de Faraó, tinha os libertado do Egito. O Deus que levanta Moisés, e através de Moisés ele havia dito que esse momento ele faria com o povo que seria o povo liberto das mãos de Faraó, das mãos do Egito. Esse povo seria levado para uma terra a qual a Bíblia nos fala, a qual o Senhor havia preparado esse cuidado. Deus ele estava tendo com o seu povo naquele momento o cuidado de mostrar para o povo que eles não estavam desamparados, que eles não estavam esquecidos. E nós percebemos agora no capítulo que nós vemos, no capítulo 6 da história que nós vemos no livro dos Juízes, vai iniciar dizendo que os filhos de Israel fizeram que era mal aos olhos do Senhor, fizeram aquilo que desagradava a Deus, fizeram aquilo que não estava no direcionamento de Deus para eles realizar. E aí nós vimos que o Senhor, no capítulo 6, vai começar dizendo que justamente o que o povo estava sofrendo, e o que justamente o povo estava passando, era por aquilo que eles fizeram, era por aquilo que eles tinham feito. E nós vimos que tudo aquilo que eles fizeram era contrário com o que Deus tinha estabelecido para que eles fizessem, para que eles tivessem realizado. E quando eles fizeram aquilo que era mal aos olhos do Senhor, nós vimos que os inimigos se levantaram. E aí nós vimos no versículo 1 do capítulo
tudo o que desagradava a Deus. E por conta do que eles fizeram, Deus agora permite que os midianitas entrem no território deles para roubar tudo o que eles tinham. Entrem no território deles e façam bagunça. Porque toda vez que o povo de Israel saía da presença do Senhor, o povo de Deus, o povo de força, o povo de Deus, fazia aquilo que desagradava a Deus. A Bíblia nos diz que Deus permitia que algo de mal acontecesse para que eles pudessem cair em si e voltar novamente a adorar a Deus que eles serviam. E nós vimos que quando eles fazem o que é mal aos olhos do Senhor, quando eles fugiam do centro da vontade de Deus, quando o povo agora se encontrou a lei, se encontrou fora do caminho do Senhor, Deus agora vai permitir que os inimigos entrem no seu território. E agora a consequência daquilo é que Deus permite um agravante muito difícil, muito ruim, porque o povo vai se cansar. E no seu cansaço, a Bíblia nos diz que não vai ter nenhum resultado no trabalho com o que eles estavam realizando. Eles plantavam, e tudo que eles plantavam, os midianitas entravam no território deles e roubavam tudo o que eles plantavam. Quando chegava o tempo da colheita, eles começavam a colher o seu trigo. Os midianitas já sabiam o tempo que entravam no território e roubavam tudo a sua colheita. Por 7 anos eles viveram esse período de dificuldade, mas por conta da consequência, porque toda ação provoca em nós uma reação. Tudo que nós plantamos, nós vamos colher. Tudo que nós plantamos, nós vamos ceifar. Assim o povo estava colhendo. Eles fizeram aquilo que era mal aos olhos do Senhor, e agora eles estavam colhendo a maldade do Senhor sobre a vida deles. Mas não é porque Deus estava fazendo com que o povo inimigo entrasse no seu território, que Deus estava mostrando que tinham abandonado, que tinham desamparado, não. Deus estava mostrando para eles que os inimigos estavam entrando e roubando tudo sim, mas tinha ainda uma chance, se eles voltassem a voltar a adorar o nome do Senhor. Deus queria libertar-nos das mãos dos midianitas. E nós vimos que o trabalho deles não tinha resultado. Tudo que eles faziam não gerava resultado. Trabalhar com Deus é diferente do que trabalhar sem Deus. Trabalhar com Deus é diferente do que trabalhar sem a presença do Senhor. Trabalho com Deus, e nós vimos que quando nós trabalhamos com Deus, nós podemos até cansar, mas temos resultados na nossa vida. O trabalho com Deus, podemos até nos afadigar muitas vezes, mas o trabalho que nós fazemos com Deus, ele traz resultados para a nossa vida, ele traz resultados para a nossa família, para a nossa casa. E quando Deus ele entrega o povo nas mãos dos midianitas, a história diz que em todas as estações de colheita, os midianitas e outros inimigos, eles subiam e atacavam o povo. Era como se eles soubessem os dias, como eles sabiam, por isso que eles roubavam. E nós vimos, era questão de dias, que custava para que tudo aquilo que eles plantavam em meses, em dias, os inimigos entravam e roubavam tudo. Eles trabalharam meses plantando, trabalharam meses preparando a terra, trabalharam meses lançando a semente, adubando a terra, para que quando chegasse o dia da colheita, os inimigos entrassem e começassem a roubar tudo que eles tinham, e apenas alguns dias não tinham mais nada. Imagina uma vida miserável que esse povo estava vivendo, uma vida sem paz, uma vida sem esperança, de eles plantarem e saberem que no tempo da colheita, quando eles começassem a colher, os inimigos entravam na sua lavoura como gafanhoto e roubavam tudo, saqueavam tudo, pegavam as suas ovelhas, pegavam os seus gatos, os seus camelos, e levavam, saqueavam tudo e deixavam eles sem nada. E aí nós vimos Deus permitindo com que tudo isso acontecesse. Nós vimos que nada acontece por acaso em nossas vidas. Nada acontece por acontecer sem que tenha um propósito do Senhor em nossas vidas.
Isso que estava acontecendo é as consequências daquilo que eles escolheram. O que estava acontecendo, o sofrimento do povo, é por conta da sua escolha. Eles escolheram passar por aquilo. Eles escolheram desagradar o Senhor. Eles escolheram fazer aquilo que era mal aos olhos do Senhor. E agora não estavam aumentando a opressão do inimigo. Agora não estavam aumentando o que eles estavam enfrentando. Deus nunca vai se agradar do sofrimento de um servo dele. Deus nunca vai se agradar. Porque se um dia nós sofremos, é porque um dia nós escolhemos sofrer na vida. Porque se um dia nós escolhemos passar por momentos de dificuldade, é porque nós plantamos aquilo para nós colhermos. Porque nós não vamos plantar melancia e vamos colher grão. Se nós colhermos, plantarmos tribulação, nós vamos colher tribulação. Se nós plantarmos inimizade, nós vamos colher inimizade. Se nós plantarmos destruição, nós vamos colher destruição. O povo escolheu plantar aquilo, maldade aos olhos do Senhor. E por conta deles escolherem plantar aquilo que desagradava a Deus, agora eles estão colhendo aquilo que desagradava o povo. E aí nós vimos que Deus está olhando para o povo, e Deus estava sentindo a dor do povo. Deus estava vendo o povo sofrer, e Deus, Ele compadece dos seus filhos, se compadece. Deus não gosta de ver ninguém sofrendo. Mas se é por conta das nossas escolhas, nós temos que sofrer para nós aprendermos a fazer o que é o nome do Senhor. E aí nós vimos que Deus, Ele olha e vê o seu povo sofrendo. Ele sempre adora o seu povo, mas Deus sabe que eles estão sofrendo por aquilo que eles escolheram fazer. Eles estavam sofrendo por conta das suas consequências. E agora nós vimos que os acampamentos que eles faziam eram acampamentos para se esconder das mãos dos inimigos, dos midianitas, porque eles sabiam que no tempo da colheita eles viriam e roubavam tudo o que eles tinham plantado. E a história vai dizer que o número dos inimigos era tão grande, o número daqueles midianitas era tão grande, eram milhares e milhares de homens, milhares e milhares de camelos, ao ponto de que quando eles passavam em uma lavoura, era como que se fossem gafanhotos, era como se fosse um exército de insetos devoradores, que no prazo de horas eles devoravam tudo e não deixavam nada. Deus, Ele tem os seus exércitos que trabalham para trazer o seu povo novamente para a presença dele. Deus, Ele não precisa levantar homem como exército dele, mas Deus tem os seus exércitos. Deus, Ele tem os seus meios de trabalhar para trazer o seu povo para a presença dele. Nós podemos muitas das vezes querer se distanciar dos caminhos do Senhor, mas Deus, Ele tem os seus meios de trazer de volta para a presença dele. E aí nós vimos, então o povo se levanta e começa a olhar para o céu e começam agora a clamar a Deus, começam a buscar a Deus, porque a nação não era uma nação rica, era uma nação poderosa. Eles começam a clamar a Deus, pedindo misericórdia, pedindo socorro, clamando, pedindo por que está acontecendo tudo isso. Nós plantamos, nós preparamos a terra, nós semeamos, estamos dispostos a trabalhar, para que quando chega o tempo, nós prepararmos o cesto para irmos ao campo colher. Os nossos inimigos chegam na frente e colhem tudo de nós. Eles levantam seus olhos para os olhos começam a clamar. A nação era uma nação próxima, mas estava sendo uma nação miserável, uma nação desgraçada, sem a presença de Deus, sem o favor merecido que se chama graça, sem a misericórdia do Senhor. Estavam vivendo uma miséria, estavam vivendo uma desgraça, por conta de não quererem voltar aos caminhos do Senhor, por conta de não reconhecerem que sem a presença de Deus eles não eram nada, que sem a misericórdia do Senhor eles não são nada. E aí nós vimos que o povo clama, chora, e Deus vai enviar um profeta, porque Deus não deixa o seu povo confundido, Deus não deixa o seu povo desapercebido, Deus não deixa o seu povo em confusão. Eles clamam, eles choram
Porque primeiro Deus explica para depois ele solucionar o problema. Nessa noite Deus vai explicar para você por que você está passando por tudo isso. E Ele vai te solucionar o seu problema nessa noite. E nós vimos que quando eu vejo Deus enviando o profeta, eu vejo Deus dizendo assim: eu vou mostrar o porquê vocês estão sofrendo. Deus, Ele diz para o profeta, Deus levanta o profeta, e o profeta que Deus levanta vai dizer assim: o sofrimento que vocês estão passando tem uma explicação por conta dessa reação, tem uma explicação por conta de tudo isso que está acontecendo no meio de nós, tem uma explicação por conta de tudo isso que vocês têm passado há 7 anos, esse sofrimento, essas perdas, tudo isso tem uma explicação. E Deus começa dizendo: Deus nos livrou da mão do Egito, e quando Ele nos tirou do Egito, Ele disse para vocês continuar adorando somente a Ele, e não a nenhum outro Deus fosse colocado dentro das vossas casas. Mas era para vocês adorarem somente a Ele, só Ele tem poder para livrar vocês. Era para vocês estarem adorando e glorificando apenas o nome dEle, porque foi Ele que nos tirou da terra da servidão, foi Ele que nos deu o livramento de morte, foi Ele que te socorreu quando vocês estão passando por um momento de dificuldade. E aí Deus começa dizendo, o profeta se levanta e diz: o que está acontecendo é simples, só está acontecendo isso porque vocês trouxeram a idolatria para dentro das vossas casas. E como Deus, Ele não divide a sua glória com ninguém, Deus Ele não aceita. Não tem como adorar a dois senhores, um agrada um e desagrada o outro. Ou adora Deus ou adora o diabo. Não tem como. Deus, Ele é Espírito, e Ele se importa que aqueles que o adoram em Espírito e em verdade. Se você nessa noite é um adorador, então adora em Espírito e em verdade. Lance esse pensamento de idolatria dentro do teu coração, mas adore só aquele que te deu a vida para mais uma oportunidade, para você estar na presença dEle adorando o seu Senhor. O profeta se levanta e diz: o que está acontecendo é por conta da idolatria dentro das vossas casas. O inimigo está afrontando, fazendo o que quer, e de repente nós vimos um moço que se levanta, e o nome desse moço se chama Gideão. Um moço inconformado, um homem inconformado. Gideão, ele não se conforma com o que ele estava vivendo. Eu ministro a palavra da terça-feira com vários senhores. Inconformado, não estava conformado com o que estava acontecendo. 7 anos com que eles plantavam, e 7 anos que o inimigo roubava tudo que eles tinham. 7 anos que eles plantavam, tinham seus gados, suas ovelhas, e em 7 anos os inimigos entravam e roubavam suas ovelhas, seus gados. Gideão chega no momento de inconformação, Gideão está revoltado. Gideão ele fica inconformado, ele não só está triste, Gideão está como alguém que se levanta e diz: eu não aceito isso que está acontecendo, eu não aceito isso que está ocorrendo em nossas vidas, eu não aceito isso que está acontecendo no meio do nosso povo. Deus ele não nos tirou do Egito para nós morrer, não. Deus ele nos tirou do Egito para levarmos para uma terra que manda leite e mel. Deus ele nos tirou do Egito para nós vivermos uma vida em conformação, inconformada. Mas se vivemos uma vida bem conformada, não somos desconhecidos, as pessoas saem impressionadas pela renovação do nosso interior, do seu entendimento. Não se conforme com a vida que você está vivendo, não se conforme com a casa que você tem vivenciado, não se conforme com a família, com a sua família fora dos caminhos do Senhor, não se conforme. Não se conforme você morar em um lugar em paz, onde os seus vizinhos não são servos do Senhor. Não se conforme. Não seja um crente conformado. Não se conforme com a sua situação. Não se conforme com a vida que você tem vivenciado. Se levante nessa noite como um conformado. Se levante nessa
que você tem vivenciado. Se coloca de pé nessa noite como servo do Senhor e diz: eu não aceito isso que está acontecendo. Gideão, eles tomou uma atitude e diz: eu não aceito isso. Deus, porque tudo isso está acontecendo? Porque nós fazemos o que nós fizemos de errado? Ele pergunta para Deus. Gideão não vai apenas questionar, mas Gideão vai tomar uma atitude. Porque não adianta apenas questionar. Questionar é fácil. O que nós temos que tomar é uma atitude. O que nós temos que tomar é uma decisão. Porque a questão não é só saber o que está errado. A questão é fazermos o certo enquanto todos estão fazendo errado. Deus não te chamou para fazer errado, não, todo mundo está fazendo, não. Deus te chamou para ser um Gideão e não se conformar com aqueles que estão fazendo errado. É vendo que tem alguém errado do seu lado, não seja errado como ele, faça o certo você. Porque se nós compartilharmos com o erro do nosso irmão, nós estamos errados como o nosso irmão está. Se nós estamos fazendo errado como o nosso irmão está fazendo, nós estamos compactuando com o erro dela e com o erro dele. Mas Deus nessa noite nos faz uma palavra de alerta e diz: você sabe onde está o erro, mas continua fazendo errado por quê? Deus ele nos chamou para solucionar o problema, não foi para causar mais problema no meio do povo. Deus nos chamou para ser solução, não para ser mais problema ainda. Deus nos chamou para tirar a fermentação, não para fermentar mais. Sabe onde está o problema? Ajuda a tirar o problema. Sabe onde está o erro? Ajuda a tirar o erro, não faça melhor. Não compactua o erro do seu irmão. Sabe o que está errado? Não vai ajudar, está errado, não. Vai levar o seu joelho e vai olhar para aquele que está errado. Porque aquele que está de pé cruz para que não caia. Porque se cair, quanto é a queda? Ah, mas a Bíblia diz que cair é pior que levantar de Deus, mas tudo para que não caia. Porque cair é muito mais fácil do que se levantar. Aí fora tem muitas pessoas caindo e não conseguem se levantar. Gideão é um ponto de referência no meio dos iguais. Gideão é um ponto de referência no meio dos conformados. Não seja mais um conformado. Seja um Gideão no meio dos iguais. Seja um conforme ela está indo. Deus nos trouxe aqui nessa noite para dizer um caminho para você. Não é para ser junto. Não é para ir empurrando com a barriga. Porque o céu vai te empurrar para entrar na noite. E aí nós vimos que a Bíblia diz que Gideão se levanta e Gideão está dizendo: eu não vou para onde todo mundo está indo. Eu não vou fazer o que todo mundo está fazendo. Eu vou fazer diferente. É isso que a obra do Senhor está precisando. De pessoas que se levantam para fazer diferente. É isso que a igreja do Senhor nos últimos dias está necessitando. De pessoas corajosas como Gideão que se levantam. Não para fazer igual a todo mundo, para fazer diferente como está sendo feito. Hoje Deus vai te dar a receita para você não fazer igual a todo mundo. Hoje Deus vai nos dar o receituário para nós não fazermos igual como todo mundo está fazendo. Quando alguém vai no médico, ele vai lá com a esperança de receber um medicamento, uma receita. Hoje Deus vai te dar essa receita. Que você não seja mais igual. Que você seja a diferença onde você mora. Que você seja a diferença onde você vive. Que você seja a diferença na igreja que você congrega. E no meio do seu trabalho é onde você trabalha. A nação estava indo para ele. Ele é o ponto estratégico da colheita. O ponto estratégico de que todo mundo colhia e levava para ele. Tem um número que dá para fazer o inferno estremecer nessa noite. Tem um número que dá para fazer o céu descer baixinho e Deus começar a abalar o inferno, porque
levantar um grande clamor. Um grande clamor. Clamor não é fechar o olho e ficar assim. Clamor é abrir a boca e clamar, falar com Deus. Se não tiver